mais complexo que isso. Agora, dando a minha opinião, né, isso é baseado em alguns estudos com cores, né, que analisam toda a história do indivíduo, mas ainda existem poucos estudos sobre isso, mas o ponto crucial é naquele momento, ali entre os 13 e 14 anos, em que o indivíduo meio que vai tomar um rumo na sua vida. Ali sim, ali eu acredito que, por exemplo, um efeito de uma recessão hoje, a falta de perspectiva para os indivíduos hoje, gera um aumento da criminalidade em T mais 6, mais 7. Ou seja, as pessoas ainda vão se preparar nesse caminho da criminalidade pela falta de perspectivas na economia legal, e aí, naquele momento futuro, é que sim, vão cometer mais crimes. Então tem toda uma questão de dinâmica aí e questão temporal. E aí, por isso que eu quis fazer a distinção aqui entre crimes violentos e não violentos, né? Um crime violento é muito complicado de ser praticado. Do ponto de vista empírico, o que a gente tem a respeito disso, né? Nós temos então essa questão da agregação, que pode ser que o modelo não funcione muito bem. Quando a gente coloca, por exemplo, criminalidade do município, do estado, relaciona com renda, a gente não sabe mais se aquela renda é custo de oportunidade ou se ela é benefício do crime, né? Eu até num trabalho lá, quase 10 anos atrás que eu fiz, eu acredito que eu fui uma das primeiras pessoas a separar isso, né? Eu peguei a renda dos 10% mais ricos e a renda dos 10% mais pobres, para tentar chegar mais próximo possível do que seria benefício do crime e custo de oportunidade, né? E os sinais foram os esperados, ou seja, quanto maior o benefício do crime, ou seja, maior a renda dos mais ricos, mais crime, e quanto maior a renda dos mais pobres, menos crime, né? Pelo menos isso eu tinha dado para os municípios brasileiros, lá nos longínquos 2005, com um tempo nessa estrada. E aí depois a gente tem os problemas empíricos clássicos, para analisar as coisas que eu vou falar para vocês aqui, né? Com qualquer modelo agregado, né, com dados simultâneos, seja no mesmo período de tempo, processo e tudo mais, nós podemos ter problemas de heterogeneidade no modelo. Tá? Isso vai ser a dor de cabeça de qualquer pessoa que vai tentar fazer trabalho empírico em economia do crime. Para quem não está habituado com o vocabulário, né, estatística e econométrica, a ideia é basicamente assim. O meu modelo, para que eu possa ter realmente o efeito causal, né, da variável x sobre y, ele não pode omitir variáveis que são relevantes para o modelo, ou seja, que tem algum tipo de correlação com o resíduo do meu modelo. Né? Eu não posso ter uma variável que tenha justamente isso, ou seja, os exemplos em economia do crime não seriam tão bons, né? O mais comum seria na educação, né? Por exemplo, a gente normalmente relaciona numa equação miceliana de rendimentos o rendimento do indivíduo à sua escolaridade, e aí o que acontece? Você omite uma série de fatores que são importantes para explicar o rendimento do indivíduo. Uma delas pode ser a habilidade desse indivíduo, a capacidade intelectual e tudo mais. Só que a capacidade intelectual que você omite desse modelo também influencia os anos de escolaridade do indivíduo. Por quê? Porque as pessoas permanecem na escola quanto mais capacidade intelectual tem, ou seja, tem um custo menor para adquirir cada mais anos de educação. Então isso é um problema que vier de variável omitida. Certo? Então isso é sempre um problema. Bom, erros de medida direto nas variáveis, né? Quando a gente trabalha principalmente com dados de secretarias de segurança, né, aparece muito. E a questão da simultaneidade é a questão, a gente vai ver aqui, né, mas, por exemplo, quando a gente for falar de estratégias para aumentar a probabilidade de punição, por exemplo, aumentando o número de policiais em um determinado local, normalmente tem um problema de simultaneidade, ou seja, onde há mais crime, há mais polícia. Por quê? Porque as pessoas justamente reagem, né, a sociedade reage, né, a esse aumento da oferta de crimes com uma mudança na demanda por crimes de forma a tentar reduzir a criminalidade. Né? Então, toda vez que aumenta a criminalidade, se tende a contratar mais policiais. E se tem mais policiais, porque tem mais crime. Então, tem um problema de simultaneidade que é difícil de resolver. E eu vou mostrar depois algumas estratégias para tentar resolver isso, mas que normalmente não funcionam muito bem. Isso é ruim, né? Porque para dar uma ideia de que é legal pesquisar nisso, né? Mas é bem difícil. Para resolver o problema, pelo menos de erro de medida, uma coisa legal são as pesquisas de vitimização, né? Ou seja, ao invés de usar os registros policiais, nós vamos na casa das pessoas perguntando se ela sofreu ou não algum tipo de crime.
Isso dá uma baita diferença nos números, né? A gente vai pegar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, praticamente só 25% dos roubos são notificados. Certo? É aproximadamente 50% dos furtos. Mas esses 50% dos furtos, em grande parte, eu imagino que seja por causa da delegacia eletrônica, que, por exemplo, se tu perde uma carteira de identidade, uma coisa assim, aí tu estabelece ali como furto e para poder tirar a segunda via, tu é obrigado. Então, por isso tem essa notificação um pouco maior. Né? Mas quando é simplesmente o furto de uma bicicleta ou alguma coisa do gênero, a gente não costuma denunciar. Né? Mas a pesquisa de vitimização pega todo esse pessoal, né? Pega essa gente. Então, tem bem menos erro de medida na questão dos números do crime. As principais referências aqui, né, eu coloquei só referências internacionais, óbvio que eu vou cometer uma série de injustiças, né, principalmente com a bibliografia nacional, mas é só caso vocês tenham interesse, pegar essa apresentação, aí tem pelo menos por onde começar. Já tem uma série de trabalhos que tentam fazer essas relações entre questões de renda, emprego e criminalidade. Eu mesmo tenho alguns trabalhos agregados. Eu falei desse que é a criminalidade também da cidade do Brasil. Eu também nem coloquei meus trabalhos aqui, porque esse é um negócio meio estranho ficar falando. Embora faça todo sentido eu falar dos meus próprios trabalhos, mas sei lá, eu achei que não me soa muito bem. Mas, e também não gosto muito de trabalhar com dados agregados, porque realmente sempre dá algum problema. Mas, por exemplo, amanhã a Daiane vai estar apresentando lá no ponto do IDERS. Nós fizemos uma análise da questão da renda e do desemprego na região metropolitana de Porto Alegre, o efeito disso em furtos e roubos, né, uma série de tempo desde 2007 até 2014. Né? Então, nós estamos em 7 anos de série temporal, acompanhando toda a evolução dos impactos. Tá? Só para não deixar vocês curiosos, né? Não vou deixar curioso. O que a gente descobriu ali nesse trabalho é que sim, o emprego tem um efeito sobre furtos, como já era esperado, aquilo que eu tinha acabado de dizer, né? Ou seja, toda vez que o desemprego aumenta a quantidade de furtos, tá certo? Porque é o crime mais fácil de ter a transição, né, do setor legal para o ilegal. E o efeito da renda não tem efeito sobre furtos, mas tem um efeito sobre roubos. Mas é um efeito positivo. Toda vez que aumenta a renda, aumentam os roubos. Ou seja, se cria uma oportunidade para a criminalidade. Aos poucos eu vou falando de outros trabalhos. Falando especificamente sobre punições, né? E aí, lembre daquilo que eu havia dito no início, por isso eu fiz questão de citar ali o juiz Posner, porque a gente não vai falar de punição no sentido de justiça. Pois ele cometeu o crime, tem que apodrecer na cadeia. Ou seja, eu não estou falando de vingança, eu não estou interessado. Estou interessado em tentar dissuadir os indivíduos de cometer crimes. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter é que existe, na verdade, um trade-off entre probabilidade e severidade. Né? Se a gente olhar essa equação aqui, e a gente considerar que os indivíduos são neutros ao risco, se esses dois números são equivalentes aqui, quando, por exemplo, é tanto possível aumentar os custos aumentando a punição ou a probabilidade de punição. Né? Sendo que, obviamente, o custo de fazer isso é diferente. Por quê? Porque normalmente é muito mais fácil aumentar a punição, é só criar uma lei que aumenta a pena, né? Passou de 5 para 7, agora tem que ser regime fechado, não sei o quê, não é isso? Mas é muito mais complicado aumentar a probabilidade de punição, porque pegar as pessoas, conseguir primeiro identificar, depois criar provas contra aquela pessoa e depois condenar aquela pessoa é um processo muito caro e muito difícil, muito complicado. Tá certo? Então, não ao acaso, a maior parte das legislações carrega muito na severidade e o Estado meio que esquece a questão da probabilidade, né? Ou seja, porque realmente é muito complicado mexer nessa probabilidade. Pensando em termos então, de punição, a gente tem duas alternativas iniciais, claro que tem outros tipos, mas basicamente é o aprisionamento, né? E multas, né? Multas sempre são muito mais eficientes, por quê? Porque não tem custo, né? Você não precisa gastar com o indivíduo, né? Você mantém ele preso, né? Não tem todo esse custo. Mas, por outro lado, dependendo da situação do indivíduo, e aí tem toda uma discussão sobre punição ótima, pode ser que não seja capaz de gerar efeitos dissuasórios. Né? Se a gente começa, se a gente estabelece multas muito altas, aí as pessoas mais ricas não vão ter efeito dissuasório praticamente nenhum. Né? Então a gente tem
normalmente complementar com algum tipo de aprisionamento. Se a gente olhar a legislação internacional, a gente vai ver que, por exemplo, a legislação europeia é muito mais carregada em multas, né? E o modelo americano é muito mais carregado em aprisionamento. No Brasil é uma coisa meio misturada. Agora estão, na verdade, aparecendo as multas, né? Durante muito tempo trabalhando muito com o aprisionamento. Mas o aprisionamento pode não ser eficiente, né? Uma série de situações que eu até posso discutir daqui a pouco. Mas qual seria a punição ótima? Aí tem toda uma literatura que tenta discutir, então, o que seria a punição ótima no sentido de maximizar bem-estar mesmo, né? Inclusive, aí tem umas questões polêmicas, se a gente coloca na função utilidade e bem-estar dos criminosos ou não, mas colocando ou não colocando, normalmente dá um resultado muito parecido. O que normalmente esses modelos concluem é o seguinte, que o efeito de dissuasão necessário, ou seja, a punição e a probabilidade de punição, normalmente são abaixo do ótimo, ou seja, sempre vai ter algum tipo de crime. Tá? Isso já é uma ideia, inclusive, que aparece no Gary Becker, mas, lá em 1968, mas todos os trabalhos de Polinsky, né, Chabel, logo adiante, assim, quase 20 anos depois, chegaram a uma conclusão muito parecida, né? A ideia aqui é bastante simples, ou seja, nenhuma sociedade está disposta a pagar o custo de ter crime zero. Seja em termos de perda de liberdade, seja em termos de custo mesmo, ou seja, identificar todos os crimes e tudo mais. Né? Não sei que a gente vivesse naquele mundo do Minority Report, né? Não é o caso. Né? É muito mais complicado que aquilo. Então, ninguém está disposto a isso, né? Ou seja, vou dar um exemplo, como é que a gente poderia combater toda a pedofilia, não sei o quê. Por exemplo, todo mundo ter seu WhatsApp monitorado pela Polícia Federal. Não, vocês não querem fazer isso, né? Quero que vocês recebem coisas no WhatsApp que você não tem controle. Então, nenhuma sociedade está disposta a abrir mão desse tipo de liberdade. Então, já que a gente não tem, isso fica muito mais difícil, entre aspas, pegar os criminosos, porque, obviamente, muita gente usa o WhatsApp para cometer crimes. Certo? Então, nenhuma sociedade está disposta a pagar o preço de ter crime zero. Não precisa ser exatamente o nível que a gente tem de criminalidade no Brasil, né? Mas crime zero não existe em lugar nenhum do mundo. Claro que aí entra, então, o papel do sistema de justiça na questão das punições, cada um com a sua parte, né? Ou seja, a polícia com a identificação e captura dos indivíduos, o Ministério Público montando processo de acusação e o Judiciário julgando, né, se o indivíduo é culpado ou não. Cada etapa dessa, o indivíduo tem uma probabilidade, né, diferente de ser punido, ou seja, primeiro de ser identificado, aí depois o Ministério Público realmente aceitar que as provas colhidas pela polícia são suficientes para montar uma acusação, e depois o Judiciário convencer o Judiciário de que realmente aquelas provas fazem jus e tudo mais, realmente o indivíduo tem que ser condenado. Então, é um processo bastante complexo, com várias etapas, e que pode, né, uma linguagem bem popular, pode ter furo em todas as suas etapas. Aí nós temos muitos trabalhos nesse ponto. Os primeiros, que eu vou comentar com vocês, são os de efeito da polícia. Então, qual é a ideia? Então, o que a gente precisa para reduzir a criminalidade? Mais policiais reduzem criminalidade? Lembra daquele problema de heterogeneidade que eu tinha falado para vocês, né? A questão da simultaneidade. É muito complicado lidar com esse problema aqui. Porque onde tem mais polícia, tem mais crime, onde tem mais crime, tem mais polícia. Certo? Tentando resolver esse problema, o Steve Levitt, em 97, usa os ciclos eleitorais. Qual é a ideia dele? Que todo ano eleitoral, os governos locais contratam mais policiais. Para a questão eleitoral mesmo, para ganhar voto, mostrar a sensação de segurança e tudo mais. E aí, a partir disso, ele utiliza, então, os anos eleitorais como instrumento. Depois ele tomou, realmente ele foi muito criticado por esse trabalho, tem um trabalho de 2002, um pouquinho anterior a esse aqui dele, que mostra que não faz o menor sentido o instrumento dele, que é muito fraco e tudo mais. Aí o que ele fez nesse outro trabalho? Ele fez um reply, né, ele fez um comentário do comentário, e ele disse, não, então eu vou usar um outro instrumento que também é bastante interessante, né, pelo menos eu acho a ideia realmente genial. Ele diz assim, ó, normalmente os lugares que tem mais policiais são os lugares que tem mais bombeiros. Então assim, ó, o número de bombeiros está fortemente associado ao número de policiais. Mas o número de bombeiros não está associado aos crimes.
a não ser que a gente imagine que os bombeiros estão cometendo crimes por aí, mas não é o caso. Né? Então, é um bom instrumento. Tá certo? Então ele usou exatamente isso, o número de bombeiros como instrumento para o número de policiais. É isso que ele faz nesse artigo de 2002. E recentemente, que eu digo há 13 meses atrás, saiu um artigo mostrando que os instrumentos deles são fracos também nesse caso. Então, não é fácil fazer pesquisa aqui. Tá? Mesmo Steve Levy, professor de Chicago, apanha bastante nessa área. E esse artigo aqui do Marvin Moody, eles usam séries de tempo, que é uma alternativa para resolver problemas de heterogeneidade. Por exemplo, utilizar um VAR e testes de causalidade grande. Que é o que eu tentei fazer naquele trabalho com a Daíra que eu falei para vocês. Se a gente foge do problema de heterogeneidade montando um sistema de equações. Tá certo? Trabalhando com as defasagens das variáveis. Então é isso que eles fazem aqui, é uma alternativa para fugir do problema de heterogeneidade. Qual é o problema disso? Você precisa ter séries bastante longas. O que a gente pode... Qual é o alento que eu dou para vocês? O Rio Grande do Sul tem séries longas por município. Tá certo? Pelo menos desde 2002, os dados da Secretaria de Justiça e Segurança são homogeneizados para os mais variados tipos de crime. Tá? Então, pelo menos nessa parte, a gente está muito bem servido. Tá? Então, a gente tem espaço, sim, para fazer várias pesquisas. E demais até nessa parte. Já faz algum tempo que a Secretaria tem lançado o que eles chamam de indicadores de eficiência. E ali tem várias ações da polícia. Tá?